Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre advérbio e locução adverbial. Mas você já ouviu falar sobre o que é advérbio, sobre o que é locução adverbial? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso e você vai ficar craque. Olha só, leia comigo esses dois pequenos textos. Primeiro-ministro entra em cena nervosamente. O que foi isso, majestade? Vossa Majestade está transtornado. Acordou gritando. No segundo texto, primeiro-ministro entra em cena calmamente. O que foi isso, majestade? Vossa Majestade está transtornado. Acordou gritando. Vamos observar essas duas palavras. Nervosamente e calmamente. Olha só, essas duas palavras, elas são advérbios, tá bom? A palavra advérbio é uma palavra que ela modifica o sentido do verbo, né? Se a gente voltar aqui, olha só, nesse primeiro slide, vamos ler a frase: entra em cena nervosamente. E no segundo texto, a frase já muda. Entra em cena calmamente. Aqui nós temos o verbo entra. No primeiro texto ele entrou nervosamente e no segundo texto ele entrou calmamente. Então, a palavra nervosamente e calmamente está modificando, intensificando o sentido do verbo entrar. E verbo? Você lembra o que é verbo? Verbo são palavras que indicam uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, né? Vamos elaborar frases aqui. Olha só. Ele caiu lentamente. O verbo cair, de que forma que ele caiu? Lentamente. Ele caiu rapidamente. Verbo cair, advérbio rapidamente. Entenderam? Os advérbios, eles são classificados de algumas formas. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Advérbio de tempo: hoje, ontem, agora, amanhã. Advérbio de lugar: aqui, ali, embaixo. De modo: assim, bem, mal. Intensidade: muito, pouco, bastante. Afirmação: sim, realmente. Negação: não, jamais, nunca. Dúvida: talvez, possivelmente, provavelmente. Todas essas palavras são advérbios que estão classificados de formas diferentes, né? Tempo, lugar, modo, intensidade, negação, dúvida e afirmação. Vamos elaborar agora algumas frases. Observe que nós vamos usar palavras diferentes, porém vai ter o mesmo sentido. O verbo é cantar, né? Ele canta afinadamente. Ele canta com afinação. Observe que nós usamos palavras diferentes, porém com o mesmo significado, que é cantar com afinação. Ele canta tristemente. Ele canta com tristeza. Se eu falar essas duas frases, você vai entender a mesma coisa. Tá, então qual que é a diferença? Na primeira coluna, nós temos alguns exemplos de advérbios. Olha só: afinadamente, entusiasmadamente, tristemente, euforicamente. Todas essas palavras são advérbios. Na segunda coluna, nós temos outras palavras, com afinação, com entusiasmo, com tristeza, né? Aqui na segunda coluna, nós temos as locuções adverbiais, né?
Então, o que vem a ser uma locução adverbial? As locuções adverbiais são expressões formadas por duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio, tá? Agora vamos novamente fazer algumas aplicações na frase. Olha só. Ela sorriu alegremente. O verbo sorrir e o advérbio alegremente. Locução adverbial, ela sorriu com alegria. Verbo sorrir novamente, locução adverbial com alegria. Por que é uma locução? Porque é formada por duas palavras. Ela respondeu à prova rapidamente. Verbo responder, advérbio rapidamente. Ela respondeu à prova com rapidez. Verbo responder, locução adverbial com rapidez. Por que locução? Porque é formada por mais de uma palavra, tá bem? Agora chegou a hora da gente praticar. Acesse esse link do seu computador, do seu celular, tá bom? E aí vai abrir uma página para a gente aprender brincando, né? Quando abrir, você vai clicar em Começar. Você vai clicar em alguma das caixinhas e ele vai te perguntar, né? Vamos ver o pôr do sol depois de amanhã? Qual é a expressão adverbial? Vamos, depois de amanhã, depois, amanhã, sol ou ver. Ele já disse que é uma expressão adverbial, é uma locução adverbial. Então, se é uma locução adverbial, é formada por duas ou mais palavras. Então, aqui nós só temos uma opção, que é depois de amanhã, tá bom? Por hoje ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau!